O nosso convidado de hoje ele é um grande profissional de saúde da nossa capital mineira, BH. Ele nasceu Adalberto Alves Moreira. Foi uma promessa que eu fiz à minha avó naquela época, né? E anos passaram, bastante tempo depois, quase 10 anos depois, eu fui migrar realmente para a saúde. Em seu currículo, ele tem experiências na área de metalurgia, marcenaria e até borracharia. Atualmente, ele é técnico de enfermagem e é um digital influencer, pelo fato de criar vídeos no seu perfil do Instagram, ensinando às pessoas alguns procedimentos de primeiros socorros. Até o presente momento, ele possui quase 180 mil seguidores. É coisa pra cacete. Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. No Minas Negras Gerais de hoje eu vou conversar com Adalberto Salvares. O Colofé, Adalberto. Bom demais. Gratidão pela sua presença. Obrigado eu. Pela essa oportunidade aí que, como a gente falando, uma das primeiras oportunidades de entrevista aí, e logo numa rede que a gente identifica bastante também. Sem sombra de dúvida. Eu queria dizer o seguinte: borracheiro, marceneiro, metalúrgico e agora um profissional de enfermagem. Qual que é seu próximo plano agora? Você já está pensando em outra coisa ou você está realizado profissionalmente? Eu tenho uma boa pergunta, Rogério, porque muitos falam assim: você vai ser enfermeiro, você quer ser médico? Não, não, na saúde não é essa a pretensão, não. Na verdade, a pretensão maior hoje, o desafio maior hoje, é estar realmente nas redes sociais. Em poder estar instruindo, ensinando todo o mundo. Eu falo o mundo porque nas nossas lives que nós fazemos, a gente conversa com pessoas na Espanha, na África, Estados Unidos e Europa. Hoje a nossa pretensão realmente é entregar, ensinar, através das redes sociais, primeiros socorros para toda a população, que eles chamam de leiga, que eu já não chamo de leiga mais. A gente vai criar uma denominação específica. Parece meio pejorativo leigo, né? Mas eu quero entregar para todo cidadão o conhecimento básico em primeiros socorros. Nunca misture essas duas substâncias. Pode ser mortal. Meu nome é Adalberto Salvares e sim, vamos falar de duas substâncias que muito comumente as pessoas, ao higienizar principalmente lugares fechados como banheiro, geralmente usam um produto que chama Azulim e a água sanitária. Quando associados, pode gerar um gás tóxico, realmente pode causar malefícios que serão graves para você. Exemplo, falta de ar, broncoespasmo, fechamento da glode, síncope, vômitos. E se você estiver em um local fechado, aí sim você pode ter uma intoxicação grave. Então o desafio hoje é ser um influenciador. E a dificuldade, muitas vezes, né, não sei se acho que é o momento de falar sobre isso, é nós sermos negros, sim. O algoritmo, ele não entrega tanto quanto se a gente fosse louro dos olhos verdes, azuis, não entregam. Então hoje a gente ter 178 mil seguidores no Instagram é uma coisa para comemorar com muita felicidade. Com muita pompa. Muita. Nós temos aí, eu posso falar o nome da outra rede vizinha, né? Posso ficar à vontade de falar as outras redes. No TikTok nós temos mais de 400 mil pessoas nos seguindo. Olha. Então, assim, são números expressivos que nós estamos rompendo barreiras, porque tanto minha menina, que também faz marketing digital, faz faculdade, batalha junto conosco, ela fala: pai, esses números são maravilhosos para nós, negros, quebrando barreiras. Que se fosse outro biotipo, estaria com 1 milhão, às vezes, não sei. Eu sei que a gente consegue, nós conseguimos aí 188 mil e vamos conseguir mais, e no outro com mais de 400 mil, nós acreditamos que vamos chegar em números bem expressivos. O desafio hoje é entregar para toda a população atendimento com primeiros socorros. Esse é o desafio atual. Perfeito. O sucesso do Adalberto, ele se deve a uma construção pessoal e profissional todos os dias, né? Mas
Como é que você. Como é que foi essa trajetória, desde o comecinho até aqui? Vamos lá. Na verdade, o primeiro emprego, tecnicamente falando, foi fábrica de bloco. Lá no bairro Santo Inês, Boa Vista, Nova Vista, ali divisa, lá na Belo Horizonte. Depois, continuando ali no Horto, Florestal, região, borracharia, marcenaria. Depois nós fomos para metalurgia, já migrando mais para Contagem, porque a metalurgia é na cidade industrial. E eu tinha feito uma promessa. A minha avó, não sei se você vai se lembrar, Rogério, tinha uma época, eu acho que era INPS, se eu não me engano, que eu acho que NPS, a pessoa. aqueles carnês laranjas, assim, né? Então. Se eu não me engano, a pessoa ia para a fila para poder marcar consulta para o outro dia. Se eu não me engano, era Exatamente. essa época. Hum. E aí eu era bem jovem ainda, a minha avó foi para a fila, minha avó sempre andou comigo, às vezes estava doente, ela que levava a gente, muito ativa, ela foi para a fila para agendar consulta, não sei se era para minha tia ou o marido da minha tia, não lembro quem, ela foi para a fila. Chegando nessa fila, ela provavelmente teve um AVC. E ela, caída no solo, nesse passeio, ela ficou. E ninguém, passava horas e horas e ninguém ajudou a minha avó. Ela ficou caída lá com esse AVC. E na época não tinha resgate, não tinha nada disso, mas também ninguém quis ajudar. Passou muitas horas depois, acho que uma senhora viu, foi ajudar e levou ela para o pronto-socorro da Santa Casa. A Santa Casa tinha pronto-socorro, hoje não tem mais. E aí, infelizmente, minha avó veio a falecer, ficou internada há alguns dias. Eu fiz a promessa que quando eu tivesse condições, eu iria para a saúde, para poder fazer a diferença, para poder ajudar. Foi uma promessa que eu fiz à minha avó naquela época, né? E anos passaram, bastante tempo depois, quase 10 anos depois, eu fui migrar realmente para a saúde. Né, compreendo aquilo tudo, e melhor, ainda fui para o SAMU, tem mais de 18 anos, que é aquele que se alguém tiver caído ali no passeio, tiver onde for, eu vou estar lá ajudando, né? Estamos bem Perfeito. direcionados. Uhum. E Então, graças a Deus hoje, não só eu, como tem vários amigos que são referenciados no resgate no SAMU, não só em Minas, como em todo o estado. Tem amigos aí, tem pessoas que são muito fera, que eu falo assim, e eu coloco minha vida na mão deles, porque eles são bons mesmo, são os caras top, uma galera uhum. muito top. Então, um abraço a todos aqueles samuzeiros, bombeiros, socorristas, seja de vias de BR, seja de todas as áreas, todos esses que realmente dão suor naquele momento que eu falo assim, perdão, esse é o momento de você transpirar, suar a camisa. Quanto tempo vai durar? 5 a 15 minutos? Dedique 100% naquele momento. Depois você pode relaxar, joga água no rosto, faz o que tiver que fazer, bebe uma água, tranquilo, mas aquele momento é o momento do socorrista fazer o quê? Pensar rápido, agir, usar os equipamentos, usar aquilo que você tem ali de melhor para fazer o melhor para o outro. É aquele time. A gente fala que é a hora ouro, né? Tanto que nos meus vídeos eu falo a dica de ouro para a galera, né? E Hum. tem a hora ouro. A hora ouro é aquele momento de dedicação que você tem que pensar rápido, né? E até mesmo pensar assim, dando um exemplo rápido, Rogério, tem uma vítima de atropelamento, eu já peguei debaixo de carreta, todo quebrado. Antes de chegar na ocorrência, você já vai imaginando tudo que você tem que fazer. Uhum. O que você tem que descer, o que você tem que pegar, funcionar o acesso, ó, 2 canos de guedel, e eu falo com o condutor. Nós temos 5 minutos nessa cena aqui, o máximo. Vamos jogar tudo que a gente tem. Tem 5 minutos aqui. É 5 minutos para sinalização, correr, tirar, fazer o que tem que fazer. Agora tem 5 minutos para chegar no hospital. Quanto tempo você chega no hospital? Ele falou 4. Eu falo, eu quero 2. 2,5. E aí os caras dedicam e vão embora, todo mundo junto. E assim, e quando acontece, quando dá certo, é maravilhoso. Quando a gente consegue e não dá certo, pelo menos a gente vai embora falando assim, nós demos o nosso melhor. É por isso que eu falo que nós somos instrumentos de Deus. Nada mais que isso. Boa. Beleza? Beleza. Eu acredito. Já há quanto tempo já, né, nessa vida novela? 21 anos que eu estou na 21 anos. saúde. Caramba. Então, tá na hora de escrever um livro, né, Adalberto? Esse hora que é Certo. plantar uma árvore, filhos eu já tenho, e escrever um livro, né? Já plantou árvore, já?
Já plantei árvore, já plantei Então árvore. escreve o livro agora. Eu acho que esse livro vai ter que ser vários, né? Um pedaço de cada, né? Uma trilogia, de repente, Trilogia, né? algo assim. É, Quero dar um abraço para um, não conheço pessoalmente, mas ele também é de Belo Horizonte, Rick Chester, que é ali do Alto Veracruz, né? Eu acompanho ele também. É um negro também que veio ser pedreiro no Alto Veracruz, foi vender Veracruz. água e hoje ele é um cara muito bem sucedido com seus livros também. Eu Olha, como acho é que ele que é chama? Rick Chester, Richester. do Alto Veracruz. Tá. E tem alguns outros personagens aí Tiago Fonseca, tem outros aí que eu acompanho muito de perto. Não é porque Uhum. são negros e quebraram barreiras, não. São porque os Sim. caras são muito bons. É uma São outra, muito profissionais. é outra coisa que eu quero colocar muito. Às vezes não é a questão, que eu falo sempre para minha menina, não é a questão de ser negro, branco, índio, asiático, seja o que for. Eu falo da mentalidade, da habilidade de ser. Isso é um diferencial. Porque não adianta a gente ir numa comunidade onde as pessoas não querem se destacar, querem ser mais um no meio da manada, aí vai depender de que classe, de que cor, de que for. Se ele não tem aquele time de falar assim, eu quero ser o diferencial, eu quero ser aquele que vai batalhar para fazer diferença na vida das outras pessoas, na sociedade, não adianta. Seja no que for, não vai fazer diferença. Então, a mentalidade, a habilidade, a inteligência, que são múltiplas inteligências, eu acredito nisso, aquela inteligência voltada para aquilo, seja artística, seja o que for, você colocar, dedicar, e vai fazer diferença sim para ele e para toda a sociedade. É que eu penso. Muito bem. Escuta, é, de onde é que surgiu a ideia de criar os vídeos de primeiros socorros? Pois é, na verdade, essa ideia ela veio muito ela veio muito de uma situação até muito engraçada para mim, entre aspas. Muitas pessoas eu queria ensinar a entregar. Tem muita gente que quando você entrega até de graça. As pessoas não têm aquela vontade. Então eu falo assim, eu vou cobrar R$ 1. Aí talvez me dê valor no que eu estou ensinando. Fui ensinar para algumas pessoas algumas coisas e pessoas não interessaram tanto. Outras não tinham habilidade, outras não queriam. E aí nós começamos a ideia de fazer vídeos para colocar, para poder fazer assim, eu vou vender o vídeo para a pessoa. E aí eu falei assim, cara, também não é o foco isso, não era o foco essa habilidade, essa intenção. Aí começamos a fazer vídeos aqui muito de forma muito amadora, e falei com minha menina, olha, bom, vamos fazer marketing digital? Bom, ela topou, era muito parceira, começou a fazer a faculdade no Estácio de Sá, está fazendo ainda, e falou, pai, olha, tem um jeito a gente fazer o vídeo, colocar assim, colocar assado, vamos trabalhar isso aqui? Ela faz marketing digital. Ela faz marketing digital E hoje. dá um apoio para o pai. Total, total, Que meu braço legal, direito, cara. meu braço direito. Traz ela para o programa uma hora dessa aqui, viu? Tímida até onde parou. Ela falou, pai, Fala pra ela que eu sou tímido também. pois é. Ela falou, você nas câmeras, eu sou aqui nos bastidores. Eita. Mas sem ela, primeiro Deus, né, acima de tudo, mas sem ela, com certeza não teria esse sucesso que nós temos, porque Perfeito. ela é muito habilidosa, muito capacitada, muito Uhum. inteligente. E eu até dar um abraço para ela, Soraya, para todos, minha mãe, né, para minha mulher, e falar assim, Chester, eu chamo ela de Chester muito carinhosamente, Michelle, ela é aquela menina que eu falo assim, pai, você não compra um livro? Compra um livro. Eu compro um livro para essa menina, Rogério, em 24 horas essa menina me leu o livro todo, sabia? Então, o meu dinheiro não vai dar conta. Não é? Ela devora os livros, né, Dalberto? Devora livro, é apaixonada. A Amazon que diga, né? Que vai comprando a Amazon os livros, ele vai devorando. Mas eu acho isso o máximo também. Também gosto muito de ler, mas eu acho o máximo essa parte Uhum. dela. Os livros são diferentes, né? Os temas. Mas assim, vamos fazer. E quando a gente foi colocando de forma amadora, eu coloquei de forma amadora, eu falei, pai, tem jeito de eu pegar isso aqui e melhorar. Falou, vamos embora. E a entrega no início é muito engraçado que fazia 1.000 pessoas. A gente comemorava aquelas 1.000. 10K a gente comemorando lá no TikTok. E fomos comemorando, de repente foi dando milhões. Falei, nossa, que isso, loucura, né? E o pessoal foi falando, não, gosto dos seus vídeos. Não, cara, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo, esse tema, esse tema. E a gente foi fazendo. As empresas, tem algumas empresas que não gostaram dos nossos vídeos, vieram nos chamar a atenção, falaram, olha, esse produto meu aqui, que você está falando que não é bom, mas esse aqui é bom. Eu falei, não, tudo bem, se quiser a gente faz parceria. Eu falo do seu produto bom. E eu não falei que seu produto não é bom.
Eu falei que o seu produto não pode ser dado para criança, né? Mas o seu produto é bom, expliquei para eles. Uma empresa bilionária veio nos procurar e falar sobre isso. Falei, opa, quer dizer que nós estamos no caminho certo. Nós estamos mostrando para a sociedade. Muita gente parou de usar alguns medicamentos justamente por causa Por causa desses desses vídeos. Que barato. e era que medicamentos fariam mal para a criança. E as crianças começaram a parar, começaram a trazer resultado. Aí pessoas entravam em contato comigo do interior da Bahia. Olha, meu filho está doente. Entrou lá no direct do Instagram. Meu filho está doente e tal. O que ele pode fazer? Falei, manda vídeos, manda foto, manda imagem. Fui olhar, o menino autista não sabia comunicar. Quando ele me viu, Deus é tão bom que ele falou assim, mãe, engoli um palitinho. E ele não comunicava. É por isso que tem desconforto abdominal. A senhora vai lá no hospital, a senhora vai abrir o vídeo, deixa eu conversar com o médico, deixa eu explicar para ele que isso é um palitinho, isso pode perfurar o intestino. Fomos conversando e fomos resolvendo o problema de uma criança. Daí vinham outras pessoas com cortes, com queimaduras, tudo mandando vídeos e fotos, e a gente falou, opa, isso aqui você não passa nada, isso aqui você passa isso. Ah, eu tô com um ataque cardíaco, eu tô infartando, eu tô tremendo, manda vídeo, manda foto. Era crise de ansiedade. Ele falou, não, era crise de ansiedade, começou a tratar. E a gente começou a curar as pessoas através da distância. E a gente foi, no início, a gente falou, não, isso aqui é mágico, isso aqui é poderoso. Vamos continuar. E a minha menina sempre preocupada em melhorar cada vez mais a qualidade, mas o nosso celular é um celular simples. Aqui não tem jeito de eu inverter aqui para você, mas a gente faz as nossas lives em dois pratos. Tem dois pratos aqui atrás, não tem vergonha de falar. O menos é mais, Adalberto. Dois pratinhos aqui do lado, com uma estrelinha colada no celular. Minha menina pega um celularzinho, a gente segura na mão, coloca uma luz. Reformei o quarto dela, lá tem uma parede branca que nós fazemos, tudo muito simplório, muito simples. A gente não tem nada sofisticado, nada rico, né? Porque às vezes a pessoa tem milhões, faz a sofisticação, você vê que fundo bacana, não. Comprei uma fitinha de colorir, assim, colamos, compramos lá na Shopee, tudo muito simplório. Mas foi funcionando e está funcionando até hoje nesse formato. Que coisa Né? boa. Graças a Deus. Que coisa Ajudamos boa. várias pessoas e queremos ajudar muito mais. É, sementes lançadas. É, nesse interim já tem quanto tempo que você está lançando os vídeos e informando as pessoas sobre Um ano e um médio. ano? Um ano. Você conseguiu angariar, então, esse número de pessoas em um ano? É isso mesmo? Na verdade, menos de um ano, foi em torno de 8 meses, Jesus. 8, 9 meses, nós Uhum. conseguimos aí estar com esses números hoje. 8, 9 meses, a gente estava com 176, 177 mil no Instagram e quase 400 mil no TikTok. Caramba. E isso também com o suporte de marketing da tua filha, que contou muito Sim, também. ela está Uhum. estudando, né? O que ela investe bastante é questão de edição, cortes, luz, Uhum. essas coisas assim. Ela está ainda estudando. Pretendemos ir para o YouTube mês que vem, março. A gente Mas, pretende ir para o YouTube. ótimo. E a gente começou um primeiro projeto de fazer podcast no YouTube, não deu muito certo, que era uma empresa particular e precisava de bancar, pagar. A gente não tinha recurso para ficar pagando mensalmente. Uhum. E aí nós não aderimos, né? E aí agora a gente vai fazer o nosso próprio YouTube do jeito mais simplório possível, né? Fazer o que nós temos, tentar fazer o melhor o pouco que nós temos. Nós vamos fazer o nosso YouTube, vamos dar uma mexida no Facebook também, e aí vamos continuar nas redes sociais aí, batalhando do jeito que está dando certo, né? Sejam E bem-vindos, parceiros aí no YouTube, aqui obrigadão. do MNG. Ô, Adalberto, olha só. Você me mandou um currículo teu, Uhum. e aí você escreveu um parágrafo lá com um depoimento seu, eu achei interessante. Eu vou dizer aqui esse pedacinho, abre aspas. Já sofri muito racismo ao longo da minha profissão na área de saúde, mas não é algo que gosto de me apegar. E mesmo assim eu entrego meu conteúdo para qualquer um, seja ele negro, branco, amarelo ou de qualquer etnia e raça. Nunca olho por esse lado, mas sim a prioridade de salvar vidas. Ponto. A gente sabe, né, que o racismo estrutural ele ainda é uma praga na nossa sociedade, em especial no campo profissional. Apesar disso, existem mudanças e ativismo negro pulsante
conquistando seu lugar passo a passo. Você acompanha esses movimentos? E se acompanha, qual que é a sua opinião sobre isso? Boa pergunta. Ali, até no bairro Sagrada Família, Morei lá, morei lá. é, tem uma praça lá que chama Nilo Peçanha. Uhum. Sempre quando eu passo eu comento. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro que existiu no Brasil. E é Uhum. mascarado e maquiado como um branco, né? É. Então eu falo assim, é interessante a história como do Brasil é estrutural, é um racismo estrutural. Eu não quero falar que existiu um presidente negro, né? Investiu até nas escolas técnicas. Eu não quero falar e eu vivenciei isso. Eu quero falar que a minha empregada, eu não tenho, eu não tenho racismo. A minha empregada é negra. Eu não tenho racismo. Meu motorista é negro. Meu chofer, seja o nome que você quiser, é negro. Eu não tenho racismo. Mas quando eu vou no consultório e deparo com um médico negro, eu falo, opa, eu não quero ser atendido por ele. O racismo no Brasil também frequenta as cadeiras das faculdades de medicina. Apesar de serem metade dos estudantes das universidades brasileiras, segundo o levantamento da USP, apenas 18% dos futuros médicos se declaram pretos ou pardos. Durante o curso, ou mesmo depois de formados, eles sofrem com o preconceito dentro de hospitais e consultórios. A cor branca não estampa apenas as paredes, leitos, jalecos, corredores de hospitais e consultórios no Brasil. Ela também é predominante na pele dos médicos. Apenas 18% desses profissionais brasileiros se declaram pretos ou pardos, segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo. Em uma sociedade na qual mais da metade da população se diz negra, a disparidade na medicina é enorme. Uma situação que se reflete na forma de racismo estrutural no cotidiano daqueles que fazem parte dessa exceção. Cleriene é formada há 6 meses. Recentemente foi vítima de preconceito dentro do próprio consultório, mesmo depois de se apresentar a uma paciente branca. Tudo que eu falava, ela questionava. Ela ficou durante a consulta inteira discutindo, não acreditava muito nas palavras que eu falava. Mas o preconceito não vem só dos pacientes. Após 5 anos de formada e ao começar um trabalho novo, a obstetra Fernanda também enfrentou um episódio de racismo com uma enfermeira. Ela já me abordou dizendo assim, você é acompanhante de qual paciente? Eu com o crachá pendurado, eu com a roupa, né, do centro cirúrgico, aquele pijama cirúrgico que a gente usa. Eu falei, não, eu não sou acompanhante de nenhum paciente, sou a médica residente do plantão de hoje. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. É o nível que está, que demonstra a realidade da sua cultura racista daquela pessoa. Então, o que acontece é que eu deparei muitas vezes com, no máximo, 4 a 5 médicos negros, que a cultura do racismo está até dentro do próprio médico. É uma coisa que eu gostaria que quebrasse. Você me deu a oportunidade de falar uma coisa que veio agora, que eu não concordo com a questão de cotas para negros no formato que ela é feita. Desculpa entrar nesse assunto, tá? Assim, você foi... Oi. Por que? Eu não entendi. Por que você não concorda? Eu não concordo pelo seguinte, porque a questão da cota foi jogada o seguinte, eu te dou uma condição de você entrar na faculdade, te jogo lá dentro e acabou. Não, teria que dar condição de transporte, condição de alimentação, condição de moradia, condição de um salário, ou 2, 3 salários mínimos, ao menos, no bolso daquele cidadão, mais a condição dele estudar, desde a base até o segundo grau de qualidade, para que o negro entrasse na faculdade com condições igualitárias. Tá? Então tem que ser lá de baixo até aqui em cima. Tanto que existe a faculdade em São Paulo, que é da a faculdade Zumbi de Palmares, né? Senão não existiria essa faculdade voltada para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, cotas não te estrutura, cotas te joga lá dentro no formato que ela está. Eu queria um suporte muito maior para que a gente pudesse misturar. Uma vez eu vi o reitor da faculdade UFMG falando assim, não, nós temos mais negros na faculdade UFMG do que brancos, e de que ricos, e de que outras raças. Não. Ele colocou números de uma forma estratégica. Medicina
é uma cultura voltada para ricos na UFMG. Eu acho isso um absurdo. Os números não mentem. Eu acho isso um absurdo. Eu já tive situação onde que um médico, amigo nosso, um negro, não vou falar o nome dele, hoje eu conheci ele antes de ser médico, e foi discriminado por outro médico. Ele entra no SAMU, todo mundo de uniforme, um médico ele quer passar os dados do paciente para o motorista, porque ele é branco, para a enfermeira, e achando que eles são médicos. Não é que fala assim, doutor, ele é o médico. Aí o médico começou a chacotar dele. Aí todo mundo deu aquela confusão, queria arrumar briga dentro do Hospital São José Universitário, em Belo Horizonte. Aí eles falaram com ele assim, ô, doutor, né, muito meu amigo, um abração para ele, falando o nome de Marcelo Nascimento, falou, deixa eu falar, você não vai chamar a polícia fazer... Não, o racismo está com ele, não está comigo. Eu não tenho problema nenhum. O problema está com ele e vai continuar com o seu problema. Aí tem o Danilão, um abração. Ele chegava nas ocorrências também, nos hospitais, passavam pro pessoal. Falou, Danilão, cara, né, médico, doutor Danilo, você não vai reclamar? O cara, não, já passou bem demais para vocês aí. Tá bom, o cara ficava sem graça. Então os médicos não veem que possam existir médicos negros. Os médicos, não existem médicos negros. No Covid, a doutora perguntou para mim assim, se o doutor está até envolvido hoje com outros problemas, que é uma pessoa problemática. Você viu o médico que entrou aqui? E eu conversei com esse médico. Falei, olha, o senhor é o quê? É médico, o senhor é enfermeiro, o senhor é fisioterapeuta, o que o senhor é? Ele entrou, não tinha identificado. Falei, não, eu sou um médico, onde tal, um cabelo rastafari, enorme, bacana. Chegou lá e falou, não, prazer, se você precisar de mim, estou à sua disposição, meu nome é Salvares. Ele foi para o outro quarto. A doutora perguntou para mim, você viu o médico? Eu falei, vi, ele foi ali, está no outro quarto do CTI. Ela entrou, olhou, viu ele, saiu, voltou em mim e falou assim, não, o médico não está lá. Eu falei, poxa. Aí na hora que ela foi, encontrou com ele lá na frente, falei, doutora, você viu o médico? Está aqui, é o Pablo. O doutor Pablo está aí. Ela foi, ficou sem graça. Quer dizer, ninguém médico vai identificar que o outro é médico, porque ele é negro. Então nós temos essa dificuldade de pegar as cotas e falar assim, vamos pegar uma cota e fazer 3, 4 salas só de negros? Desde que eles tenham embasado a capacidade, sim. Mas desde que lá de trás você dê uma escola de qualidade para eles, que dê suporte financeiro para eles. E a pessoa fala assim, cotas, é um polêmico. Vai há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, onde demorava a chegar uma notícia que os negros foram libertados, tinham fazendas que continuavam com os negros presos lá, e quando o negro foi libertado, entre aspas, não tinha emprego, não tinha lugar, tem que subir para as favelas, criando as favelas. E aí, quando a gente não tinha essas condições, como é que a gente entra para a sociedade com emprego? Mas aí, desculpa, mas aí você não, então a gente não pode dizer que você não concorde com as cotas em 100%, né? Sim. Por exemplo, por uma questão histórica, o nosso povo tem direito, sim, à cota. Entretanto, ele deveria ser muito melhor contemplado, né? Com melhores condições de salário, de saúde, de educação, né? Que é primordial na nossa sociedade. Concorda? Sim. Como eu disse no início, eu não concordo com as cotas no formato que ela é hoje. Tá. No formato que ela é hoje. Teria que dar um suporte muito maior e melhor, mas de uma forma que não mostre, porque as outras pessoas falam assim, está dando vantagem para os negros e desvantagem para nós. Seja branco pobre, seja qualquer outro que seja de outra raça, está dando uma desvantagem. Não, é porque o pessoal abafa a história lá atrás. Você abafando a história lá atrás, dá a impressão que nós estamos tirando vantagem aqui na frente. Não é, né? Então a história lá atrás, que todo mundo às vezes quer calar, só assim, não, mas eles não querem, eles mostram que os negros foram escravos e foram prejudicados. Não, não mostram. Tanto que se mostrasse, mostraria que Nilo Peçanha era um presidente negro. Eles querem maquiar muitas vezes isso. E isso fomenta a situação da discriminação estrutural. Isso alimenta essa situação. Não temos vários médicos negros, os próprios médicos, entre aspas, brancos, né? A questão da 100% branco, não acredita que possa existir um médico negro. É uma coisa muito louca isso que eu estou te falando. É você ver em várias situações médicos que são negros, né? E eles não acreditarem que eles são médicos por esse motivo. Porque é muito difícil você chegar lá. Não é por capacidade intelectual, não. Não é capacidade intelectual. Não é por isso.
Tanto é que muita gente fala assim, médicos já falaram comigo assim, cara, você tem a capacidade de ser médico. Ah, você tem a capacidade de ser enfermeiro. Vários médicos que estão aí conosco hoje, acompanhando de perto, falam, cara, médicos amigos meus não têm a capacidade que você tem. Aí eu falei, não quero, não quero, não quero ser médico, não quero sobrepor Você não ninguém. tem interesse em ser médico? Por quê, cara? Eu acho que não é, sei lá, o meu destino. É mesmo você Uhum. falar assim, vou dar um exemplo A claro, sua missão, vamos dizer assim, né? o que eu ia falar agora. Uhum. Era a situação que você fala assim, tem um padre e tem um missionário. O missionário vai lá na África. O padre está aqui, né, fazendo o papel dele muito importante. Eu sou missionário. Então, eu me vejo mais isso, um missionário. Se eu conseguir... pra você ter ideia, foi na África, não vou lembrar o país agora direitinho, mas tem tudo separado ali. Uma enfermeira na África me pediu para ensinar ela a passar uma sonda nasogástrica. Eu fui lá, ensinei, abri o. Nós estávamos na live, expliquei para ela, falei que vinha em sangue, retira, pode ser que foi por aqui, por ali, fui explicando, ensinando tudo. Angola, talvez? Foi Angola, Luanda, né? Luanda é Angola, se não me Luanda engano. é o capital, isso, capital de Angola. Foi lá em Angola, mas tem vários. Eu confundo que tem vários países africanos, tem da Sim. Europa, Portugal. Então, assim, por isso que a internet quebra barreiras. E eu ensinei para ela à distância, fui explicando. Então, essa é a minha missão. Se eu for médico, eu vou conseguir ser bem-sucedido, vou ter muito dinheiro. E brincadeira, nem todos os Mas, médicos estão tão bem-sucedidos assim, tem vários amigos médicos. Mas aqui eu consigo salvar. Aqui eu consigo fazer essa missão que eu te falo. uhum. Ser missionário aqui, eu acho que é a palavra mais correta, mesmo que seja online, eu acho que é melhor. Se eu paro aqui agora, eu vou estudar 10 anos de medicina, vou virar Uhum. médico, mas muita gente vai perder essa oportunidade, às vezes, a distância eu estou ajudando. Acho que Entendi. não é minha missão hoje, não. Uhum. Você se sente realizado com Eu essa acho que profissão? ainda falta. Acho que é Uhum. um começo ainda. O que é Isso que que eu falei. falta para você chegar ao seu objetivo, à sua realização pessoal profissional? Eu acho que falta literalmente quebrar barreiras em números, porque aí a sociedade nos reconhece, que hoje em dia a sociedade reconhece os números. Se a Uhum. gente tiver números expressivos, eu consigo entrar em todos os outros lugares onde estão fechados. A internet, ela não dá barreira. Essa é uma vantagem. Qualquer um pode chegar e entrar na internet amanhã. Hoje, ela não dá barreiras. As TVs davam barreiras e outros lugares ainda têm barreiras. Eu quero quebrar barreiras. E se eu, como você falou, tenho uma discriminação, um racismo estrutural. Eu amanhã eu quero entrar em todas as culturas quebrando barreiras sendo negro. Você entende? Então ainda tem barreiras a serem quebradas. Porque tem gente que vai reconhecer assim, olha, esse cara, ele faz a diferença, ele é bom no que faz e eu deixo ele entrar aqui. Então, estou mostrando a capacidade, estou mostrando que não é a cor, estou mostrando que é intelectualidade, capacidade, pensamento, inteligência, trabalho, tudo isso focado para quebrar essas barreiras. E tem muitas ainda. Tem muitas ainda que são ocultas, que a gente nem conhece, barreiras que estão por aí, que só vão aparecer daqui a algum tempo. E, como eu te falei, nós já quebramos barreiras com quase mais de 500 mil de pessoas somando tudo isso, né? Mas é lógico que tem haters. Minha menina me ensinou, tem haters? Tem gente que vai lá e Sempre haverão, né? tem haters. Mas minha menina fala, pai, quando tiver haters, você tá no sucesso. Eu falo, então tô, porque tem um monte de haters. Tem um monte de gente. E tem gente tem pessoas que são da profissão. Já Uhum. fui xingado por N profissões, né? Sai daí, o que você está fazendo aí? Você não tem que estar aí, isso está errado, isso tá... A gente avalia muito se a gente vai falar alguma coisa errada. Se estiver errado, a gente tira, não tem problema. A gente pede desculpa, né? A gente pesquisa bastante coisas antes de falar, mas se estiver errado, a gente sabe avaliar que está errado, né? Não tem problema algum. Nesse nível de humildade, minha menina e eu não estamos batendo junto ali. Se nessa live aqui, se nessa entrevista eu falei algo de errado, peço desculpa, não tem problema. Você entende? É uma forma de pensar, agrediu alguém, peço desculpa, mas às vezes não vai mudar a minha forma de pensar direcionada no que eu vivenciei. Eu passei por muitos momentos de racismo. Eu trabalhava numa empresa privada, até falo o nome, Unimed, no início. A gente chegava na ocorrência, nem todo mundo deixava eu atender porque eu era negro.
deixava a outra colega atender. Eu já fui no SAMU, onde a mulher veio para atender, atendeu, foi conversar com a colega loira, não queria que eu atendesse, mas eu era como o responsável da viatura, porque eu era mais experiente. Quando eu fui avaliar toda a situação, a mulher veio do Rio de Janeiro, a senhora que estava no meio de ratos e cachorros, era dona de 3 propriedades gigantes, ela largou lá para morrer lá e ela ficar com os bens. E aí o que que eu fiz? Liguei para quem? Doutor Alex. Alex estava lá. Alexander, um abração. Alexander, negro, médico. Falei, Alex, está acontecendo um negócio assim. Posso acionar a polícia? Pode. Vamos acionar a PM aqui, vamos. Aí quando ela veio até a mim, vendo que eu era a referência, né? Meio cheio de dedos, a gente viu que era estrutural. Eu não quero conversar com ele. Quero falar com você, loira, né? E aí eu falei, opa, mas é comigo. Vai ter que conversar. Ah, então, vamos começar? Não, acionei a polícia porque isso aqui está errado. A polícia realmente identificou que aquilo era um crime, né? Vai todo mundo para a delegacia. Mas, assim, o que eu falo é que em N situações, não só os colegas médicos, olha o poder, hein? Médicos negros têm essa dificuldade. Imagina nós que também não temos tanta dificuldade. Temos mais dificuldade que eles. Porque muitas vezes eu chego num local, o médico não aceita a gente. Você sabe quanto que o médico me aceita, Rogério? Em alguns hospitais, né? Não vou falar com você que a gente nunca teve atrito com alguns médicos. Sabe quando os médicos chegam e me respeitam nos hospitais? Porque eu falo a mesma linguagem médica com ele. Eu não falo que aquele cara ali é um termo popular. A minha linguagem é extremamente técnica com ele, que eles chegam a assustar. Porque eu estudo muito, não quero ser médico, mas eu estudo muito. Eu estudo sobre neuro, sobre cardiopatia do coração, parto, tudo que você imaginar, eu estudo bastante para que ninguém chegue lá e fale assim, olha, esse cara não sabe o que está falando. Eu falo extremamente técnico. Uma vez ter uma brincadeira muito bacana, eu fui na UPA Leste, aí eu ia passar o caso de qualquer jeito, né? E a médica falou assim, não vou receber esse paciente, está lotado. Aí eu ia passar de qualquer jeito. Aí o doutor, muito meu amigo, falou, vem cá, Salvador, você não é assim. Você não é assim, cara. Eu falei, realmente, manter o padrão que eu sempre mantenho, né? Doutor, esse paciente é assim, assim, assim. Eu falei, extremamente técnico. Ela virou para mim e falou assim, nunca ninguém me passou um paciente do jeito que você está me passando. Mas você me passou tão bem que eu vou ficar com esse paciente aqui. Aí falou, tá vendo? E esse aí é o Salvares. Falei, não, obrigado por você ter me lembrado nesse momento. Porque como a gente tinha recusado, eu falei, vou falar de qualquer jeito e vamos embora para outro lugar. Aí ele falou assim, você não é assim. Eu falei, pô, vamos passar o que eu sou, realmente. Então, eu passo extremamente técnico. Eles me aceitam muitas vezes. Extremamente técnico. Se tiver que falar de um abdômen agudo, uma laparotomia exploratória, qualquer tipo de comorbidade de doença, eu falo extremamente técnico. Eu falo a mesma linguagem que o médico fala. Eles falam assim, não, aí eles me aceitam muito. Eles até estranham, muitas vezes, meu linguajar. Estranho, às vezes, eu acompanhar um paciente com raio-x e avaliar que tipo de fratura é aquela, se é folhada, se é oblíqua, o que é. Discuto com eles os casos de igual para igual. Eu falo, esse paciente, para mim, é um caso assim, sensado. Ele me olha e fala, mas, poxa, você tá? Tô, vamos discutir o caso. Muito E, técnica. e é até uma forma de... É uma forma de defesa, né? E é uma forma de você dizer, olha, eu estou presente e vamos conversar de igual para igual. Então, a informação é fundamental nesses momentos profissionais, né? Com todo respeito, cada um no seu Seu local, nível, claro, né? claro, Com todo respeito. sem dúvida. Ô, Adalberto, chegamos ao final da nossa entrevista. Opa, já? Pô, já. O nosso tempo é um pouco curto, mas diga. Não, É, eu só tenho a agradecer muito a você e a oportunidade. nós que agradecemos, em nome do Minas Negras Gerais, gratidão, uma super entrevista. Você é um grande profissional. Já assisti vários dos seus vídeos. Sigo Obrigado. você lá no Instagram. Quero você aqui mais vezes para debates, para lives, tá bom? E quero que você deixe aí uma mensagem a pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Eu queria falar até 2 mensagens. Uma, como você falou, pretos e pretas de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, né? A gente lembra aí de grandes lideranças, de Nelson Mandela, a lideranças americanas também, como Martin Luther King e outros, que aqui no Brasil, principalmente, tá? O Brasil,
primeiramente, sempre lute para seus ideais, lute para seus sonhos, foque no que você quer, batalhe. Porque, para mim, lá atrás também não foi fácil. Nós chegamos onde chegamos, que ainda falta muito, mas chegamos onde chegamos com muita luta, realizando sonhos, quebrando barreiras. Às vezes, eles fazem a gente abaixar a cabeça, pisa aqui, mas você vai fazer o seguinte: se você estiver ajoelhado, já ore a Deus, peça. Depois, levante e continue sua luta. Não desista nunca, mesmo no meio das injustiças. Batalhe sempre para que você veja a luz. Levante a cabeça e olhe para a luz. Porque Deus está lá e Ele sempre vai nos dar a oportunidade de levantar novamente e lutar. E eu quero dar uma segunda mensagem. Primeiro, não tem muitas palavras para falar sobre isso, mas eu quero suplicar a Deus que dê velocidade para atender tão rapidamente quanto os anjos e guie as mãos, que eu falaria as minhas mãos, né? As minhas mãos e meus procedimentos para todos aqueles que pedem socorro, que eu possa resgatar e todos aqueles possam resgatá-los, para que não e para aqueles que a gente não consiga, que a nossa oração chegue primeiro. Essa aí é uma oração do socorrista, que eu estou dedicando a todos aqueles que estão batalhando lá em cima, naquele terremoto trágico que matou mais de 20 milhões de pessoas até agora. Todos socorristas, todos aqueles que não são socorristas, mas estão tirando crianças debaixo daqueles lugares, daqueles locais mais ermos, está batalhando e lutando noite e dia, porque você vê aquilo de dia, mas quem já participou da noite de situações assim como eu já participei, é extremamente difícil, doloroso, e a gente tirar corpos, e a gente tirar pessoas com vida, em ambas situações que são emocionantes, e eu quero dedicar a oração do socorrista a todos vocês que estão batalhando aí, na Turquia, na Síria, tá? Eu peço muito a Deus o tempo todo, que continue alimentando de esperança, de energia, de força, todos os socorristas e todos aqueles que não são socorristas, mas são heróis nesse momento, de estarem enfiando debaixo daquele lugar e tirando pessoas com vida. Que Deus abençoe a todos. E eu, infelizmente, não tenho oportunidade de estar aí com vocês, mas estou em coração, estou em mente, estou em espírito aí com vocês. Muito obrigado. Conversei hoje com profissional, técnico de enfermagem, Adalberto Salvares, de BH. Adalberto é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Obrigado. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!